Silêncio. No ar. A televisão também sofreu com a tesoura da ditadura. O principal critério para a edição de um jornal eram as regras do regime militar. Por outro lado, as empresas de comunicação também colaboraram com as autoridades e os jornalistas acabaram vítimas da autocensura. A televisão chegou ao Rio Grande do Sul em 1959. 8 anos depois, como golpe militar, um comunicado da Polícia Federal anunciou a instauração da censura. Na nota oficial encaminhada à TV Piratini e à TV Gaúcha, constavam os tipos de notícias que estariam proibidas. Assim começava o controle das emissoras do Estado. Mas há quem diga que a relação entre a imprensa e o Departamento de Censura e Diversões Públicas não era dos piores. Eu acredito que no Rio Grande do Sul, 90% ou 98% não havia problema nenhum, nunca houve problema. E nunca houve problema de censura com imprensa e nem imprensa com a censura no Rio Grande do Sul. Porque nós tínhamos uma convivência amigável, uma convivência amiga. A equipe que tinha no Rio Grande do Sul se negava em fazer censura de pensamento e de ideologia. Carlos Bastos, hoje superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa, foi chefe de reportagem da TV Gaúcha durante os anos de chumbo da ditadura. Ele conta como era a relação entre os jornalistas e os funcionários do DCDP. Eles iam lá e se tinha alguma informação mais complicada, eles pediam para ver. Eles não estavam assim atentos todo o tempo, eles ficavam ali meio à disposição e a gente é que submetia a eles quando entendia que tinha um assunto que podia interessá-los. Ao contrário do que aconteceu com os jornais, os censores que ficavam dentro das redações de TV atuaram por muito pouco tempo, mais precisamente de 1968 até 1972. Após este período, um outro tipo de censura passou a se instaurar dentro dos telejornais gaúchos. Para Bastos, o controle na informação criou um tipo de censura ainda mais perversa para os jornalistas. O mais dramático desse período da censura na ditadura foi a autocensura. Isso foi um mal muito grande para o jornalismo e para a informação. O dono do jornal, o dono da rádio, o dono da televisão não queria complicação com o governo, principalmente rádio e televisão, que são concessões do governo. Então eles baixavam a determinação quando eles contratavam uma pessoa, quando eles chamavam o diretor do programa, do telejornal, e diziam, olha, não vamos mexer com a abelheira aí, vamos jogar com a bola rente ao chão. Com 88 anos de história no Brasil, o rádio desempenhou um papel importante durante a ditadura militar. Ao driblar a censura com mensagens subliminares, os radialistas combateram de forma criativa as regras impostas pelo regime. 14 emissoras de rádio conviveram com a ditadura militar em Porto Alegre. Acompanhados de perto pela censura, os programas sofreram forte controle. Nem mesmo um dos mais importantes noticiários da época foi poupado. De 1941 a 1968, o Repórter Esso transmitiu as principais notícias do Brasil e do mundo. Conhecido pelo slogan de testemunha ocular da história, o programa assistiu calado o começo da ditadura militar. O golpe de 64 começou com a marcha de tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro no dia 1º de abril. Antes mesmo de cobrir a notícia, a equipe do Repórter Esso foi proibida de levar ao ar o acontecimento. Foi a primeira censura sofrida pelo rádio durante a ditadura militar. Prezado ouvinte, bom dia. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI. A greve geral decretada pelo CGT terá duração indeterminada, abrangendo a Guanabara e diversos estados do território nacional. Jornalista e comunista, Lauro Agemann representava um duplo perigo ao governo. Locutor do Repórter Esso durante 14 anos e da Rádio Guaíba durante a ditadura, ele revive a época e explica a importância da mídia na sociedade. Através da comunicação se pode exercer o poder. Se pode, não se exerce. Então, no período do golpe, a comunicação era muito bem cuidada, porque ela servia a dois propósitos. Um,
de deixar na ignorância sobre certos fatos, e o outro de dizer como eles queriam que se dissesse. Porque tudo que pudesse causar algum contratempo ao sistema era simplesmente eliminado. A censura era feita por telefone, por agentes da Polícia Federal, e tu tinha que acreditar que era um agente da Polícia Federal para não correr o risco. Né? Os telegramas chegavam a todo instante na rádio, uma vez por dia chegava algum telegrama dizendo sobre o que podia noticiar e o que não podia noticiar. Além do controle excessivo nos textos noticiados, a programação musical também passou a ser visada pelos censores. Tinha certas composições, certas obras, certas músicas, as letras, que elas não podiam ser veiculadas. Compositores como Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, Edu Lobo, né? Eram compositores que estavam sempre na mira, digamos assim, porque eles colocavam na letra da música alguma conotação política. Para driblar os censores, alguns radialistas passaram a desenvolver métodos alternativos ao transmitir as notícias. Então, dependendo do acontecimento, a gente dava um tom diferente, que era para azucrinar a milicada. Então se inaugurou uma nova espécie de comunicação, de interpretar a notícia. Então, nas entrelinhas, a gente mandava mensagens. Então eu pegava, por exemplo, o Idi Amin era o nosso pato favorito, né? Porque era um ditador cruel, então tudo que a gente queria falar da ditadura daqui falava do Idi Amin no noticiário internacional. Quando foi lançada aquela música, né, do Milton Nascimento e do Chico Buarque, o Cálice, aquilo é uma música que tinha duas conotações, né? Era o cálice, onde se bebe um aperitivo, mas na verdade o cálice significa não fale, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A batalha pela liberação dos arquivos da ditadura ainda não passa de uma promessa, uma dívida de todos os governos democráticos que estiveram no poder até hoje. São documentos do Serviço Nacional de Informações, da Comissão Geral de Investigações e do Conselho Nacional de Segurança, que devem ser transferidos integralmente ao Arquivo Nacional para consulta. Deve ser abertos os documentos da ditadura militar. Porque há tantos documentos, que os senhores não sabem o que contém. E o pessoal todo está esperando que a abertura dos documentos saia os casos de torturas, disso, daquilo outro. E talvez não saia, talvez saia bem o contrário. Fundamental para, por mais amargas que sejam, né, as coisas que aconteceram, elas têm que ser públicas, as pessoas têm direito de saber o que aconteceu no seu país. Há muito para se falar sobre esse período da ditadura que nós desconhecemos. Há muitos vieses inexplorados, um regime que nós não queremos reviver e por isso nós precisamos conhecê-lo a fundo. Se esses documentos aparecerem, nós vamos saber coisas muito ruins e certamente vai exigir punição para alguns personagens que ainda estão vivos. Essa história precisa ser contada, tá? Esses brasileiros que foram mortos são brasileiros que os corpos não foram devolvidos às famílias. Tá? Nós, familiares, não podemos, assim dizer, chorar a morte desses entes.